no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Começamos o bate-papo político desta segunda-feira com a informação que chega com Carlos Alberto sobre as eleições de 2024. As eleições e críticas da Rosa Weber e governo Lula. A gente vai falar sobre a visita de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro no Ceará. O Carlos Alberto tem as informações. As falas do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em Fortaleza no último sábado foram marcadas por críticas ao governo Lula e à exaltação de iniciativas adotadas durante a gestão anterior. Apesar disso, Bolsonaro reforçou que a derrota em 2022 é página virada e disse que o foco agora são as eleições de 2024 e de 2026. Foram feitas críticas ainda à ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que antes de se aposentar na corte, apresentou voto em favor da legalização do aborto no país. O posicionamento de Weber foi chamado de legado de morte por Michele Bolsonaro. Esta foi a primeira vinda do casal ao Ceará após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022, quando concorreu com o presidente Lula. Eles participaram de encontro estadual do PL Mulher. Bolsonaro e Michele chegaram a Fortaleza na última sexta-feira. Enquanto a ex-primeira-dama se reuniu com lideranças femininas do PL, Bolsonaro se reuniu com aliados para almoço e participou de evento no QG da direita, comitê do deputado federal André Fernandes. O ex-presidente também esteve durante a noite de sexta-feira em um shopping de Fortaleza comendo uma pizza, onde encontrou apoiadores. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. E aí, Marcos, bom dia novamente, bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, essa visita do presidente ou do ex-presidente Bolsonaro e da sua primeira-dama movimentou os aliados ainda do ex-presidenciável e principalmente ainda da ala bolsonarista mais fiel a ele. Mas também teve um aspecto, além dessas críticas que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez no encontro de mulheres, eu não achei que fosse nada surpreendente além do normal não, tá? Primeiro, ela reforçou a pauta conservadora, é óbvio, tá dentro do DNA político da ex-primeira-dama e do próprio ex-presidente. E criticou sim a ministra, ou agora aposentada do STF, Rosa Weber, por ela ser a favor de descriminalizar o aborto. A gente sabe que a Rosa Weber, antes de ela se aposentar, ela colocou em pauta, ou recolocou em pauta, esse debate sobre a questão do aborto, permitindo, ou pelo menos dando o voto favorável dela à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Então, é uma pauta que realmente tomou conta do movimento, né, mais conservador, e isso foi bastante batido em questão desse encontro da Michele com o PL Mulher. Mas, para além disso, a gente não pode esquecer o seguinte, que o importante dessa repercussão maior, que a Michele veio para incentivar a filiação de mulheres ao PL, de incentivar novas candidaturas e de ela própria fazer o seu nome, porque ela deixou muito claro o seguinte, que vai estar aí disposta para 2026, e aí pulando já as eleições de 2024, porque disse se o coração arder, Marcos e ouvintes, e for chamada, ela topa. Então topa, no caso aí, disputar, quem sabe, até a presidência da República, caso o PL não tenha um melhor nome. E nesses encontros aí que ela está realizando pelo Brasil todo, é exatamente isso, é plantando a sementinha, né? Plantando a sementinha, Marcos, exatamente isso. Percorrendo os estados, chegando próximo do eleitorado conservador, se aproximando desse público, do público evangélico principalmente. Ela está cumprindo o papel político que o PL espera dela, por isso que a colocou como presidente do PL Mulher Nacional. Bom, para além disso, a gente não pode esquecer que a presença do presidente Bolsonaro aqui já na sexta-feira movimentou muitos aliados por conta da campanha ou da pré-campanha eleitoral, principalmente para a disputa aqui da prefeitura da capital. E aí nós tínhamos e temos 2 pré-candidatos fortes dentro do PL, que é o deputado federal André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto. Eles sim marcaram colado no presidente Bolsonaro, querendo cada um tirar o seu proveito político em relação a essa, principalmente em relação à forma de estar mais próximo e de ser nomeado como candidato do ex-presidente. O ex-presidente se esquivou de
todas as maneiras, de todas as perguntas sobre qual seria a preferência dele. E disse o seguinte, que vai ser realizada uma pesquisa. É isso mesmo, que o PL diz que vai realizar uma pesquisa para saber qual dos dois candidatos, dos dois pré-candidatos, tem hoje melhor aceitação junto ao eleitorado da capital. Carmelo Neto, inclusive, já utilizou esse argumento para dizer o seguinte, ele é de Fortaleza. Nasceu em Fortaleza, se criou em Fortaleza e foi eleito vereador em Fortaleza. Num contraponto ao André Fernandes, que não é aqui da capital. Ele nasceu em Iguatu. Começou depois a vida dele de youtuber e como youtuber conseguiu ser eleito deputado inicialmente federal. É claro, existe uma maior identificação de Carmelo com a cidade, mais até do que o André Fernandes. Mas isso não será um ponto definitivo nessa questão. Um outro ponto que é interessante a gente observar dessa passagem, Marcos, é o seguinte: um dos nomes faltosos a essa agenda do ex-presidente Bolsonaro foi do Capitão Wagner, do União Brasil. O Capitão Wagner sempre foi um aliado do ex-presidente Bolsonaro, se fazia presente em quase todas as agendas que ele... Quase todas, não todas as agendas que ele fazia aqui no estado do Ceará, mas dessa vez o atual secretário de Saúde do município de Maracanaú, Capitão Wagner, se manteve distante. Outros correligionários do União Brasil, como o vice-prefeito de Calcaia, Deusinho Filho, o Reginaldo, marcaram presença. Eles são do União Brasil, mas Capitão Wagner manteve distanciamento. E por que isso? Porque ele está vendo que é cada vez mais difícil esse diálogo de aproximação e de ter o PL na sua base de apoio. Porque Capitão Wagner é decididamente um pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza e ele gostaria de ter o PL como o partido que vai estar ali na sua base, o apoiando, mas o PL já diz ao contrário, que vai ter candidatura própria. Então, o Capitão Wagner sentiu que não havia clima para ele estar presente ali nessa movimentada agenda do ex-presidente Bolsonaro, Marcos.